Olá, meu terceirão. Os guerreiros do terceirão esse ano tá punk. Terceirão não é fácil para ninguém. Se preparar para vestibular, pensar no futuro, pensar que curso vai fazer, se inscrever para o Enem, fica ligado. E ainda, se já não fosse o suficiente, um terceirão é um ano difícil para vocês. Tá sendo bem, realmente bem pesado, eu sei disso, mas eu confio em vocês. Eu sei que vocês vão conseguir passar esse ano, e quando vocês estiverem lá na frente, lá em fevereiro, março de 2021, lá no curso de vocês, de faculdade, assim, nas engenharias, no direito, administração, lá tranquilo, sossegado, dizendo assim, ó, nossa, no passado foi pesado, mas eu consegui. Eu tenho certeza disso, tá? Eu confio em vocês e eu estou torcendo de verdade. Vocês sabem que eu sou fã de terceirão, eu estou torcendo de verdade por vocês. Combinado? Nós vamos para a nossa última aulinha dessa parte da apostila. A gente falou na última aula sobre migração. Estão lembrados? O nosso tema agora é urbanização. Olha, vou falar para vocês que é tema que cai em vestibular, cai em Enem, é corriqueiro. É, o mais importante, ele tem muito conceitozinho, muita palavrinha. Vocês podem ver que boa parte dessa apostila, essa parte aqui dessa aula, é uma lista gigantesca de conceitos, conceitos básicos. O nome já diz muita coisa, fica ligado, tenta entender, tenta lembrar do nome. Então, nós vamos falar um por um ali o que significa. Mas não tem o que mostrar de figurinha e imagem, gente, porque é conceito. Então, tentem entender o que significa a palavra, tentem entender, na verdade, do que o termo está falando, tá? Eu só vou fazer uma sequência, vou mostrar palavrinha, 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 palavrinha. Acompanhe lá na página 14, lá, que a gente vai falando sobre cada uma delas, tá? É uma aulinha pesada? É, mas não é muito longa. E é importante pro vestibular, pro Enem, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha? Então, lá, terceirão, urbanização. O primeiro conceito que aparece no topo da página, aglomerados subnormais, tá? Eles são considerados pelo governo, pelo IBGE, como aglomerado a partir de quando passa, ali faltou um S, aglomerados, tá? Quando passa de 51 unidades, 51 residência, pode ser casa, pode ser barraco, são 51 núcleos, é chamado de aglomerados subnormais. Quais são as características? A falta de condições de serviços básicos, geralmente, na verdade, na sua grande maioria, são áreas que não são de propriedade, invasão de propriedade particular e pública, tá? Então, eles se apropriaram de propriedades de outras pessoas ou do poder público, e por isso eles têm dificuldade de regularizar, de chegar a serviços básicos, tá? Então, realmente é desordenado, muito denso, essas são as características, e que corriqueiramente tem problemas graves sociais, estruturais, né, econômicos, tá? O nosso segundo termo, dá uma olhadinha lá, ó, área metropolitana. É metropolitana, uma área, um conjunto de cidades que ficam em volta da metrópole, que são influenciadas pela metrópole. A gente depois vai ver especificamente o que é a metrópole, mas a metrópole é uma cidade importante que influencia uma área, e os municípios que estão no entorno dessa metrópole são chamados de área metropolitana, certo? O próximo termo nosso, capital regional. Capital regional é um município que ele polariza uma micro-região, certo? Daqui a pouquinho vai aparecer ali para vocês o que é micro-região. Mas micro-região, meso-região e macro-região, micro, meso e macro-região, são municípios que têm características semelhantes na questão social, econômica, características físicas, tá? Então, se é uma pequena área, micro-região, meso, média e macro-região, tá? Então, quando a gente fala de capital regional, é um município que influencia, que polariza essa micro-região. Depois nós temos os centros regionais, ou também chamados de centros submetropolitanos. São cidades que não chegam a ter a influência de uma metrópole, mas já influenciam uma região, tá? Então, ali, ó, tem uma área de influência menor do que as metrópoles
regionais, tá? Então, são centro-regionais. As cidades, pessoas, o que caracteriza uma cidade? O número de habitantes? O que caracteriza a cidade é o tamanho do município? O tamanho da cidade? Não, na verdade, o que caracteriza uma cidade, dá uma olhadinha ali, ó, é aonde se concentra a infraestrutura administrativa do município, tá? Então, aonde existe uma infraestrutura administrativa do município, a gente chama de cidade, independente do número de habitantes, tá? Cuidado, cidade é a parte urbanizada. Depois nós vamos ver ali na frente que tem pessoas que confundem o termo cidade e município. Município é a divisão dos estados brasileiros, e dentro do município você pode ter cidade e área rural. Às vezes a cidade vai crescendo tanto, a área urbana vai crescendo tanto, vai tomando espaço da área rural, que a cidade, a parte urbanizada, e o município passa a ter o mesmo tamanho. Cidade gêmea são cidades que estão juntas, né? Mas elas não são conurbação. Depois a gente vai ver o que é conurbação. As cidades gêmeas são cidades muito parecidas que foram desmembradas, tá? Ali tem alguns exemplos na nossa apostila. Balneário Camboriú e Camboriú era uma coisa só, foram desmembradas. Que mais? Petrolina e Juazeiro são até inclusive de estados diferentes. Mafra e Rio Negro são cidades iguais, separadas por uma linha de trem, mas existe uma separação entre elas, tá? Conurbação é quando um centro urbano de uma cidade se choca, se encontra com o centro urbano de outra cidade. Tipo, por exemplo, São José e Florianópolis. A gente não sabe, não se iludam, Florianópolis não é só a ilha. Florianópolis tem aquela parte ali, onde tem o Angelone, hipermercado ali, Capoeiras, Estreito, Coqueiros, isso ali é Florianópolis, tá? Só que quando você tá ali em Coqueiros e vem em direção a São José, você não consegue perceber quando você tá em São José ou quando você tá em Florianópolis, onde acaba um e começa a outra. Porque, na verdade, os centros urbanos ali estão se encontrando, se chocando. Isso é chamado de conurbação, tá? Cortiços são casarões antigos que foram transformados em pensões, geralmente abriga vendedores ambulantes, desempregados, pessoas que vieram da área rural, mas são casarões que são cobrados valores baixos, mas as condições são péssimas, tá? Que mais? Exclusão social. Sempre que você retira o indivíduo do convívio contra a vontade dele, involuntariamente separado, é uma exclusão social. A gente pode excluir por questões econômicas, por questões de diferenças de escolha sexual, né, de opção sexual, ou por raça, ou por etnia. Infelizmente, existe exclusão social, tá? Um outro assunto ali, malha urbana. Malha urbana é o conjunto de cidades, tá? São as áreas urbanizadas que um estado ou que um país possui, tá? Que mais? Metrópole regional. A metrópole regional, ela lidera as atividades econômicas e sociais de uma região. Então, quando é uma cidade, uma metrópole, que influencia uma região na parte econômica, na parte social, é uma metrópole regional. Quando ela influencia um país inteiro, como São Paulo, por exemplo, é uma metrópole nacional, certo? Ali nós temos até, na verdade, São Paulo é mais do que isso ainda, como tem uma influência maior ainda, tá? Então, na verdade, metrópole nacional, ele traz ali como exemplo, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, tá? Então, acaba tendo influência nacional. Mega cidade, o que é uma cidade mega, grande? A gente está falando de habitantes, são mais de 10 milhões de habitantes. Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes é mega. Então, o IBGE define como mega cidade quando a cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. Agora, não confundam mega cidade com megalópole. O que é uma megalópole? Megalópole é o conjunto, é como se fosse uma conurbação de metrópoles, quando você tem uma área de grandes cidades que foram se encontrando. A mais importante megalópole do mundo é Bosch Wash, que começa em Boston e vai seguindo ali por toda a parte do litoral dos Estados Unidos, do lado leste, e vai de Boston até Washington. É uma grande área conurbada de grandes cidades, de metrópoles. Então, a mais importante, a Bosch Wash. Tem ali na nossa apostila alguns outros exemplos, né?
Tokusaka, que é Tóquio e Osaka, tem lá mais Tóquio, Osaka no Japão, e tem mais, que mais outro exemplo ali, essa que é a Bosch, que eu tinha falado para vocês, né, na região nordeste lá dos Estados Unidos, Sansan, que é San Diego e São Francisco, de San Diego até São Francisco, né, então são as grandes megalópolis do mundo. Eu acho que eu fui passando, e não fui passando para frente aqui, né? Já viu, a gente já viu cidade gêmea, viu conurbação, viu cortiço, viu exclusão social, a gente já viu pulamos exúrbio, né? Pulei exúrbio. O que acontece, pessoas? Nós vamos ver na nossa apostila, um pouquinho mais para frente, que há muitos anos atrás, os grandes centros urbanos eram lugares chiques, nobres, onde tudo era muito bonito, muito limpo, muito organizado. Centro urbano era sinal assim de aspas, perfeição, né? Hoje a gente vê nos centros urbanos poluição visual, sonora, do ar, a gente vê um congestionamento gigantesco, a gente vê ilhas de calor, a gente vê exclusão social, né? Muita gente em situação de rua. Então, muita gente que tem dinheiro, que antes fazia questão de morar no centro, hoje está procurando condomínios fechados, que tem toda a infraestrutura de uma área urbana, só que esse condomínio, essa área, está lá no meio rural. Então, os caras no meio da área rural criam um condomínio fechado com toda a infraestrutura de uma área urbana. É chamado de exúrbio, tá? A malha urbana já tínhamos visto, metrópole regional, nacional, mega cidade, megalópole também a gente já tinha visto, metrópole, vira a página lá no topo. Metrópole, então, é uma cidade de grande porte que tem uma grande área de influência, ou influência direta, e ela tem boas relações com outras metrópoles, tá? A microrregião, como eu tinha falado para vocês, então, um conjunto de municípios vizinhos, com identidade, com características físicas, sociais e econômicas semelhantes. Microrregião, se for um pouco maior, é chamada de mesorregião, se for maior ainda, uma área maior ainda, é chamada de macrorregião. Tem ainda município, pessoas. Eu pulei microbacias? Pulei, né? Deixa eu ver se eu não falo da ordem. Tá, ó. Microbacia, que na apostila de vocês ali, ó, é um conjunto de rios, riachos, córregos, que canalizam para um rio maior, tá? Microbacias, então, é o conjunto de bacias que carregam para um rio. Microbacias são diversas bacias pequenas que se dirigem para um rio maior, tá? Para uma bacia maior. Município, então, é a divisão territorial dos estados brasileiros. Lembra que eu falei para vocês que ele é composto de área rural e de área urbana. Que mais? Essa área urbana também é chamada de sítio urbano e a área rural de sítio rural, tá? Um termo que aparece ali para explicar para vocês, porque ele aparece lá no texto lá embaixo, né? Sobre as ingestas, isso. Todo o resto alimento deixado no prato, que são jogados fora, ou que viram ração humana, a ração animal. Então, na verdade, é considerado o desperdício, né? Sobre as ingestas. E, por último ali, que é o nosso tema, urbanização. Urbanização é quando esse termo significa, São José está sofrendo uma urbanização, a área urbana dele está em crescimento. Então, urbanização é o crescimento urbano de determinado município, determinado estado, tá? Então, está acontecendo urbanização, é porque a área urbana está aumentando. E aí, pessoas, nós temos 3 tópicos importantes. Origem, evolução, crescimento e questões atuais da urbanização. Crescimento desordenado e hierarquia urbana. O primeiro ali, origem, pessoal, desde que os seres humanos começaram a se aglomerar, desde que começamos a ter os plantios, e a gente começou a se organizar em aglomerados, nós começamos a dar origem a pequenos povoados, e aí com isso a gente foi cada vez mais tornando essas áreas mais complexas, mais concentrações, depois vieram as organizações de trabalho, depois vieram as indústrias, e cada vez mais esses aglomerados foram tomando tamanho, foram aumentando e dando origem, né, a municípios, a cidades, né? Então, desde sempre o ser humano, ele tem a necessidade de se aglomerar, de estar junto, tá?
Qual que é o problema? É que quando a gente tem um crescimento do aglomerado, a gente começa a ter uns problemas, como, por exemplo, na nossa apostila traz as bolinhas ali, ó. O crescimento do efetivo populacional dos aglomerados causou a expansão dos sítios urbanos, e isso muitas vezes aconteceu de forma desorganizada, e muitas vezes as condições econômicas não são para todos. E aí você começa a encontrar pessoas morando em áreas precárias como encostas, áreas que não deveriam ser ocupadas porque são muito íngremes, porque tem escorregamento de terra. Você começa a ter áreas de rios que o seu entorno é devastado, e as matas ciliares são desmatadas, você começa a ter assoreamento de rio, e aí com isso você começa a ter alagamentos, que mais? Poluição das águas, acúmulo de lixo, e aí com isso você vai tendo um monte de problema. O que é importante nessa página 15 ainda, que não fica bem evidente, no finalzinho da primeira coluna da 15 fala em redes urbanas. O que é uma rede urbana? Toda forma que comunica uma área urbana a outra. Pode ser a comunicação mesmo, por via telefone, rádio, televisão, por internet, as vias de contato, de comunicação, as áreas de conexão de transporte, estradas, rodovias, então o sistema de transporte, né, de trem, de metrô, de ônibus, tudo que conecta, e também a gestão, por exemplo, um monte de coisa que o município de São José, de Florianópolis, de Palhoça, de Biguaçu, que decidem, não adianta resolver no município só, porque tem coisas que têm que ser resolvidas em conjunto. Então, a rede urbana também trata de gestão compartilhada de um monte de coisa. Um exemplo, os nossos meios de transporte, os ônibus que saem de Biguaçu, que saem de São José, que saem de Florianópolis, né? Eles influenciam tanto a vida de quem está na Palhoça como de quem está em Florianópolis, tá? Que mais? Crescimento desorganizado, né, ou desordenado. Falei que eu tinha comentado com vocês a decadência das áreas. Decadência, faltou um acento no E ali, perdão, faltou um chapeuzinho no E, no segundo E. Decadência das áreas centrais. Lembra que a gente comentou que já teve uma época que já foi glamour o centro, mas hoje a gente observa prédios abandonados, pessoas morando na rua, a gente observa poluição sonora, poluição visual, a gente observa os congestionamentos. Então, essa área que já teve todo um glamour há tempos atrás, ainda são áreas caras, de espaço físico ainda é caro, mas muitas vezes as pessoas deixam de estar nessa área central para ir num shopping, para ir em outros mecanismos que foram criados para atender as pessoas, tá? E muita gente foge dessas áreas centrais, essas áreas mais urbanas, mais centrais, para ir morar, por exemplo, nos exúrbios. Lembra que a gente comentou sobre exúrbio? Então, outro problema é a exclusão social, que a gente já tinha comentado lá, né? Os próprios condomínios fechados é uma forma de exclusão, os shoppings são forma de exclusão. Quando você vê um elevador social, um elevador de serviços, onde as pessoas que trabalham são condicionadas a entrar por ali, é uma forma de exclusão social, né? Então, a gente observa muito, né? As pessoas que trabalham em serviços que são mais pesados, as pessoas que fazem coleta de lixo, reciclagem de lixo, né, os catadores de lixo, são vistos como pessoas que, malaco, não sei o que, tal, não são respeitadas, e eles fazem um trabalho extremamente importante, né? A violência causada por, principalmente, tráfico de drogas, o uso excessivo do álcool, que causa a maioria dos acidentes. Hoje a gente tem a lei seca, mas mesmo assim tem um monte de gente que não respeita. A mobilidade urbana seria ideal se você tivesse atendido a todos os setores, né? Você atende os pedestres, tem apps, tem área de pedestre, tem a parte das travessias para pedestre, é respeitado o espaço pedestre, tem área para ciclistas, tem os acessos aos automóveis são tranquilos, você tem um sistema de transporte coletivo que funciona, ou você fica no trânsito perdido meia hora, 1 hora, 2 horas, como a gente sabe aqui na nossa região. Agora a gente está em época de pandemia, mas quando está no nosso período normal, que às vezes não tem nada de normal, vamos combinar que ficar 1, 2 horas na fila não é uma coisa normal. Falta resolver os problemas de mobilidade urbana. Transporte coletivo,
que são os ônibus, trem, metrô, que deveriam atender a necessidade da população. Quando você tem um bom sistema de transporte coletivo, as pessoas deixam o carro em casa, diminui poluição, diminui o movimento nas estradas, seria muito mais interessante. A hierarquia urbana, eu queria que você desse uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui, para dar uma olhadinha. Não sei se faz tempo, gente, não se olha, peraí. Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? É na página 17. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem as cidades globais, tá vendo aqui? Cidades globais que influenciam o mundo inteiro. Nós temos aqui, ó, as metrópoles nacionais que influenciam, então, o seu país. Nós temos aqui as metrópoles regionais que influenciam a sua região. Depois nós temos aqui os centros regionais que influenciam uma região. E aí nós temos os municípios, tá? Aqui mostra bem claro como é que funciona a hierarquia dos municípios, tá? Como é que forma... Essa hierarquia é porque essas cidades influenciam a questão econômica, a questão social, a questão de áreas de lazer, a questões de áreas de trabalho, de estudo, tá? Universidades, hospitais. Então, dependendo, nessas cidades globais aqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali, que elas têm algumas características bem importantes para ser chamada de cidades globais, tá? Aqui embaixo fala do plano diretor, pessoal. Isso aqui é tema de vestibular, é tema de Enem. O plano diretor, ele está previsto na Constituição Federal. Todo município que tem mais de 20 mil habitantes, ele é obrigado a fazer esse documento. Os prefeitos são obrigados a fazer consultas públicas para saber quais são as reivindicações dos habitantes, levar em consideração essas reivindicações e, a partir daqui, desenvolver o plano para o município para atender. Isso aqui é levado em consideração as necessidades dos munícipes, das pessoas que fazem parte do município, e são estudadas as viabilidades com uma equipe multidisciplinar, né? Então, você tem ali diversas pessoas, você tem geógrafo, você tem arquiteto, você tem advogado, você tem economista, um conjunto de pessoas de diversas áreas que vai estudar o que de melhor, o que de mais importante você tem para fazer no seu município, você enquanto prefeito, enquanto vereador, enquanto vice-prefeito, né? Quais são as tomadas de decisões, mas isso aqui, na verdade, é o prefeito que é o cara responsável, né? Lembra que é obrigatório os municípios acima de 20 mil habitantes. Ele faz parte, então, da Constituição. Aqui, nas últimas páginas, nós temos a urbanização. Lembra que a urbanização, ela teve um boom com a primeira Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a se concentrar em volta da indústria, né, nos países europeus, na Inglaterra, deu início, depois seguiu para os outros países, e as pessoas começaram a se organizar em volta das indústrias. No Brasil, como a nossa indústria ela começou a se mexer realmente, efetivamente, depois de 1940, a nossa urbanização também veio a começar a acontecer depois de 1940. Porém, a gente teve, assim, ó, um avanço nessas áreas urbanizadas depois de 1960, porque nessa época começaram a mecanização do campo. Aí muita gente perdeu o seu espaço no campo, perdeu sua terra, perdeu seu trabalho no campo e veio para as cidades, tá? Então nós temos ali no Brasil uma urbanização tardia, feita de forma desorganizada também, certo? Que mais? As cidades globais é a última partezinha que eu tinha cuidado com vocês aqui, ó. Cidades globais. Olha só as características necessárias: influência e ativa participação em eventos internacionais, aeroporto internacional de grande porte, boa infraestrutura de transportes urbanos, sedes de grandes companhias, como conglomerados e multinacionais, concentração de estabelecimentos de ensino e pesquisa de conceito internacional, as grandes universidades, por exemplo, né? A Bolsa de Valores com atuação internacional, presença de redes multinacionais e instituições financeiras de grande porte. E aí nós temos ainda aqui, ó, essas cidades globais são poucas no mundo e elas podem ser divididas ainda aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, alfa, beta e gama. Dentro da alfa nós temos alfa 2+, alfa 1+, alfa e alfa menuzinho. Alfa menuzinho é mais do que a beta, tá? Só que dá uma olhadinha aqui, ó. As únicas cidades alfa 2+, olha aqui, ó, são só duas no mundo. Londres e Nova York. As únicas duas, tá?
A cidade de São Paulo é alfa e do Rio de Janeiro é beta menuzinho, tá? Essas são as características. Pessoas, daqui para frente, a gente tem exercício ali. Eu acredito que esse tema seja tranquilo para vocês, já devem ter visto isso diversas vezes. Beijo, cuidem-se, não esqueçam, esse ano é de vocês. Eu confio em vocês e eu tô junto para fazer o que der, fazer o possível e o impossível. Em breve a gente vai estar de volta, a gente vai botar essas coisas tudo no eixo, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.